Mensagens que edificam. O comentário de Carlos Henrique Silva. O orgulho é um sentimento de satisfação de alguém pela capacidade de realizações ou de valores de si próprio ou dos outros. O orgulho pode ser visto tanto como uma atitude moralmente positiva ou também de forma negativa, no sentido de arrogância. Depende das circunstâncias. Nesse caso que vamos ver agora, trata-se do orgulho religioso, que por vezes faz nos sentir melhores do que os outros. O diferenciado. O Senhor Jesus, no versículo 18 do capítulo 2 de Marcos, é questionado. Os discípulos de João e os dos fariseus perguntam ao Senhor Jesus: por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam e os seus discípulos não jejuam? Marcos capítulo 2, versículo 18. Os discípulos do Senhor Jesus em Lucas, no capítulo 9, nos versículos 46 a 49, discutiram qual deles seria o maior no reino dos céus. E suscitou-se no meio deles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança, pô-la junto de si e disse-lhes: qualquer que recebe esta criança em meu nome, recebe a mim. E qualquer que recebe a mim, recebe quem me enviou. Porque aquele que dentre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. Lucas capítulo 9, versículos 46 a 49. E nas passagens também em Lucas, no capítulo 9, nos versículos 49 ao 50, os discípulos proibiram o homem de usar o nome do Senhor Jesus. E respondendo João disse: mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, e os proibimos, porque não te segue conosco. Jesus disse: não proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Lucas capítulo 9, versículos 49 ao 50. Perceberam o orgulho religioso? Não devemos nos colocar a um nível superior, nos acharmos padrão a ser seguido. O padrão a ser seguido é Jesus Cristo. Caso contrário, você irá cometer esses mesmos erros. Primeiro, questionando a tudo e a todos porque não segue aquilo que você segue. Segundo, você se colocará em uma posição elevada ou privilegiada. Terceiro, você vai sempre se achar um exemplo a ser seguido. Eu ouvi uma expressão que me deixou meio desconfortável, onde uma pessoa que se denomina pastor fazia um convite para um evento e nesse convite ela se nomeia principal dos pastores. Não devemos nos colocar como exemplo para os outros seguirem, se gabando dos nossos feitos. Coisas assim só nos levam à divisão entre irmãos. Se você acha que se encontra em uma posição elevada, ou que sabe de tudo e os outros nada, que você é o padrão, o exemplo a ser seguido, o destaque, o principal entre seus irmãos, eu te convido a aprender com o Senhor Jesus, que sempre esteve acessível ao mais rude pecador, ao contrário de você que se faz separação entre alguns irmãos, porque não pode ser incomodado por qualquer coisa do gênero. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos capítulo 12, versículo 3. Ou seja, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Ao termos um conceito mais elevado sobre do que valemos aos olhos dos outros, perdemos de vista o nosso verdadeiro valor diante dos olhos de Deus. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória em si mesmo e não nos outros. Gálatas capítulo 6, versículo 4. Ou seja, ao examinarmos nossos próprios atos, nos orgulhamos de nós mesmos, sem nos compararmos aos outros. Quando fazemos o melhor possível, nos sentimos felizes com o resultado, mas não há necessidade de nos compararmos aos outros, principalmente se for para apontar falhas ou nos sentirmos superiores. Por isso, olhe para Cristo. Ele é o modelo. Ele é o exemplo a ser seguido. Se você não entender assim, estará fazendo remendos, igual do próximo vídeo. Mensagens que edificam. O comentário de Carlos Henrique Silva.